Boa noite! Mais um momento nós vamos passar orando ao nosso Deus, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Um dia de vitória, um dia de graça, um dia de bênção. Nós te louvamos pelo Senhor ter nos fortalecido e ter, ó Deus, nos trazido até aqui. Ao Senhor seja a honra e a glória para sempre. Pedimos a tua bênção no período da noite. Oramos em favor daqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão passando, Senhor, por problemas na área familiar, financeira, emocional. Deus, vem entrar com a sua ação poderosa. O Senhor conhece as necessidades, os problemas, as amarguras que afligem o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do maligno, toda ação contrária, que haja paz e tranquilidade no seio desta família, nesta casa, no trabalho, na vida financeira, que haja prosperidade para a honra e para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Entra com a ação do Senhor. Pai, intercedemos por todos os inscritos desse canal, para que o Senhor venha fortalecer e abençoar. Neste momento, vamos fazer o uso da tua palavra. Então venha, Senhor, confortar os nossos corações através dela. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A nossa leitura hoje está no Salmo 83. Nós vamos fazer a leitura dele, depois vamos fazer aqui as aplicações para esta noite. Diz o texto sagrado a partir do verso 1, Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçaram e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se concluíram e alinharam-se contra ti as tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Ameleque, e a Filístia com os moradores de Tiro. Também a Síria se ligou a eles. Foram eles os braços dos filhos de Ló. Faz-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Giben, na ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Erdor, vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb, como a Zeeb, e a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: tomemo-nos para nós em possessão hereditária as formosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como fogo que queime um bosque, como a chama que incendeia as brenhas. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com os teus torvolinhos. Encham-se de vergonha a sua face, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonham-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor.
Este é o Salmo 83, é um salmo que expressa a grandeza de Deus, é um cântico de Asaf, aonde ele coloca para nós, leitores da Bíblia Sagrada, que Deus, ele vem em favor daqueles que clamam por um auxílio. O salmista Asaf está a expressar que os inimigos de Israel se têm multiplicado, se têm aumentado. Ele diz aqui que os inimigos circunvizinhos de Israel, eles estavam desejando destruir Israel para nem se fazer menção do nome de Israel. Então, o desejo dos inimigos de Israel era exterminar com esta nação, com este povo. Mas Asaf sabe que Deus que trouxe Israel à existência. Asaf sabe que é Deus que tem um projeto com Israel e que Israel não é uma nação comum. Israel é uma nação a qual foi chamada e vocacionada pelo próprio Deus, quando Deus chama Abraão. Então Asaf, ele compõe este salmo para pedir a Deus o auxílio, a força e o livramento nesta situação. Ele pede para o Senhor entrar com a providência. A partir do verso 12 até o verso de número 17, é o momento em que ele pede para o Senhor entrar com o seu poder, fazendo tempestade, fazendo ações para espantar estes tantos de inimigos que Israel estava tendo. Ele pede para Deus, então, vir com esta ação, para o Senhor operar com a tempestade dele. O nosso Deus, ele cria situações, ele cria tempestades para mostrar que ele é Deus, e o salmista Asaf sabe muito bem disso. Então ele está pedindo para Deus entrar com providência e para destruir. Olha como que ele declara isso. Ele diz: Deus meu, faze-os como impelidos por um tufão, como a palha diante do vento. Ou seja, Deus, venha dissipá-los de nós. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com os teus torvolinhos. O que Asaf está colocando? Asaf está mostrando que Deus iria destruir as nações circunvizinhas porque estava nesta ação de vir contra Israel. Então, Asaf clama a Deus por um livramento. Asaf, então, está pedindo a Deus para que ele venha com a sua tempestade. E é sobre isso que eu quero aqui falar com você. Um Deus que cria tempestade para dar vitória ao seu povo. Nós vemos em várias passagens bíblicas que as condições meteorológicas foram fundamentais para a vitória de Israel. Em Juízes, capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz que o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé, porque Sísera iria largar o carro e fugir a pé? Podemos ter uma ideia do que aconteceu lendo Juízes 5, do 21 ao 22. Deus mandou um aguaceiro, possivelmente fora da estação de chuva, que causou o transbordamento de ribeiros, ou ribeiro de Quizon, e os 900 carros de Sísera foram atolados na lama e levados pela correnteza. Então nós entendemos que Deus, ele promove uma tempestade para dar vitória para a nação de Israel no período dos juízes. Deus cria tempestades para dar vitória para o seu povo. Os cananeus tinham Baal como deus da tempestade, porém
o Senhor é maior do que Baal, visto que este nada pode fazer para evitar a manifestação do poder de Deus de Israel sobre a natureza. Em Juízes 10:11, a Bíblia afirma: e sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel tinham matado a espada. Deus estava sempre pelejando contra o adversário pelo seu povo, usando as condições meteorológicas. Nós entendemos então que Deus, ele utiliza da tempestade para trazer vitória ao seu povo. Nós podemos ver, olha só que interessante, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, o profeta Naum afirma: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum declara que o Senhor tem o seu caminho na tempestade, ou ele tem o seu propósito na tempestade. Tudo que Deus promove é justamente para que o nome dele seja glorificado. E às vezes ele cria as tempestades para que o povo dele seja beneficiado por aquela tempestade. Nós conseguimos ver em Naum, capítulo 1, versículo 5 ao 7, aonde diz: os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então Naum, ele descreve que Deus tem o poder de criar as situações, fogo, terremotos. Deus tem condições de criar a chuva, Deus tem condições de criar tempestades para beneficiar aqueles que confiam nele. Em Mateus capítulo 8, versículo 24, a Bíblia afirma: eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava na polpa dormindo. Jesus consegue dormir em plena tempestade. Por quê? Porque ele é o dono da tempestade. Ele é o criador dela. Em Mateus, no mesmo capítulo, versículo 26, Mateus escreve que Jesus repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Somente Jesus tem poder para controlar e acalmar toda e qualquer tempestade. É Ele quem nos dá vitória em meio às tempestades do mar da nossa vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, Paulo escreve dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus quem peleja por nós e nos faz triunfar diante das tempestades da vida. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 2 Coríntios 2:14, o apóstolo Paulo declara que o conhecimento de Deus está manifestado em todos os lugares. Diante desse trecho da palavra do Senhor, nós podemos entender que é Deus que cria as tempestades para propósitos específicos, como livramento, como bênção, como beneficiar o justo, como despertar alguém. É Deus quem cria a tempestade. Deus criou a tempestade para livrar o povo de Israel no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus permite a tempestade para ensinar os discípulos acerca da fé. Já no livro de Atos dos Apóstolos, Deus permite o Euroquilão na vida de Paulo para mostrar para todos aqueles marinheiros que Deus estava com Paulo e que eles deveriam crer
no unigênito Filho de Deus. Veja então quantos textos sagrados que mostram claramente que Jesus tem a autoridade plena, ele tem o controle, ele é o soberano, ele cria. Diante disto, hoje eu tenho apenas uma aplicação para a sua vida. Quem sabe se levantou uma tempestade na sua vida, na sua área familiar, na sua área profissional, na sua área financeira. Entenda que a tempestade ela é criada por propósitos, livramento, proteção, restauração, força, graça, visão ampliada, conhecimento. Deus cria para o seu ensinamento. Então é necessário nós passarmos pela tempestade, entendendo que estamos aprendendo, estamos entendendo, estamos vivenciando a ação de Deus sobre as nossas vidas. Não se esqueça de algo maravilhoso que o salmista Asaf coloca. Asaf coloca que o controle total está em Deus, ou seja, nada foge do controle dele. Não existe tempestade, não existe problema, não existe nada que foge das mãos de Deus. Deus controla todas as coisas e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Então essa tempestade que quem sabe você está passando ou vai vir a passar, é justamente para isso, para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda, a Tua força, esteja conosco durante esta noite, renove, Senhor Deus, as nossas energias para amanhã, dê, Senhor, uma noite abençoada para os Teus filhos e que possamos ser vitoriosos em meio a tempestades. Ensina, consola, exorta, abençoa, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Eu te espero aqui no próximo vídeo, querendo Deus.